Olá, boa noite. Hoje vamos entrar no nosso trabalho de teoria da computação. Meu grupo é o Rafa Nascimento Lourenço e o Lucas da Silva dos Santos, que tá aí, ó. Fala aí, Eu? Lucão. Olá, boa noite. Ó, a gente vai começar aqui mostrando um clique, né? Antes, vou dar uma introdução sobre esse 3SAT, né? Que é a satisfação, né? Tá um pouquinho aqui em cima aqui. Só mostrar mesmo como que ele é mais ou menos. Tem umas palavrinhas especiais aqui com literal, né? A variável booleana de x ou a negação do x, né? Tem a cláusula, que é um conjunto de literais conectados pelo OR, né, que é o OU. Então aqui é ou é x, ou é y negado, ou é z, né? E aí a fórmula π maiúsculo está na forma normal conjuntiva. A abreviação é FNC. Se houver cláusulas conectadas por AND, né? Ou seja, E, né? E. No caso, π maiúsculo de x, y, z vai ser igual a essa fórmula booleana aqui, que entre as cláusulas, né? Cada parênteses aqui é uma cláusula. Entre Uhum. os literais, dentro da cláusula, é um ou, que é esse v aqui, né? E entre as cláusulas é esse e, no caso é um v invertido. Então uma 3FN fórmula tem somente três cláusulas, tem somente cláusulas com três literais, no caso é uma fórmula satisfazível. Aqui ele prova aqui que pertence a NP completo, mas a gente vai pular essa parte e vai começar a explicar sobre o clique. Bom, o clique é um problema que eu achei melhor definir aqui no por aqui que eu achei, né? A definição boa. Basicamente é um subconjunto completo. Só estou tentando achar aqui o. Aqui. Aqui tem um grafo. Então esse aqui é um subconjunto completo, que ele é 5 cliques, né? Ou seja, ele tem 5 vértices que se conectam entre si, todos eles se conectam entre si. Se você pegar dois vértices aqui, eles têm uma conexão, né? Dois qualquer vértice dentro desse subconjunto. Esse é um clique. Se for pegar tipo dois cliques, todos dois cliques, todos os dois vértices que tem uma conexão, eles vão ser dois cliques, né? Enfim. Aí que a gente quer provar que o clique é NP completo. Para fazer a maioria das provas, eu queria explicar esse 3SAT, porque a gente, como o 3SAT é NP completo, a gente vai usar ele para fazer uma manipulação chamada de engrenagens, né? Essa manipulação, que a gente pega o problema do 3SAT e transforma em outro problema. Essa transformação ela tem que ser de tempo de execução de polinomial, né? O polinomial, né? Sim. E aí, com isso a gente consegue provar que esse outro problema que foi transformada é um NP completo também. No caso, ele precisa pertencer também ao NP, né, antes. Enfim. Aí a gente vai fazer a redução polinomial, né, de f, que é exatamente isso que eu acabei de explicar. Daí esse π maiúsculo k pertence a 3SAT, se somente se esse f maiúsculo k pertence a clique, né? Onde k maiúsculo k é uma matriz CNF fórmula, com k cláusulas, e f π maiúsculo k pertence a grafo k, né? Tá. Aí aqui a gente tem um p maiúsculo k, que é essa fórmula booleana aqui, né? 3F1, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai transformar um grafo não direcionado de nós organizados em triplas que representam os literais das cláusulas. No caso, são todos os literais mesmo que existem, então todas as variáveis e os negados, né? Aqui a gente vai construir arestas conectando todos os nós, exceto. Para explicar esse exceto aqui, acho melhor explicar direto aqui no exemplo. No caso, esse x1, x1, x2 está aqui, ó, x1, x1, x2, x1 negado, x2 negado, x2 negado está aqui em cima, e x1 negado, x2, x2 está aqui do lado. Agora, explicando todas as relações entre elas, todos os nós que não estão na mesma tripla, então, basicamente, os nós que não estão na mesma, que estão na mesma tripla, eles não se conectam. No caso, x1, x1 não se conectam, né? E a outra condição é que nós que tem rótulos contraditórios, por exemplo, x e x negado, nesse caso aqui, ó, x1 negado e x1 ou esse x1, eles não se conectam, né? Então, quando é contraditório, eles não têm essa conexão. Aqui fala que é fácil perceber a construção de tempo polinomial, porque você precisa passar em todos os vértices e ver essas condições, né, para ver se ela tem relação ou não, né? Então, o algoritmo vai ser O grande n ao quadrado, né? Ele tem polinomial.
Agora, para verificar a condição de redução, primeiro, como é um se somente se, a gente tem que fazer a ida e depois a volta. A ida, suponhamos que π maiúsculo k tem uma atribuição que satisfaz, o que significa que cada cláusula tem um literal que é true. Em cada tripla de G, escolhemos um nó que corresponde ao literal true. O número de nós selecionados é K, uma em cada tripla. Todos os nós selecionados são conectados por uma aresta. Isto mostra que uma atribuição satisfaz K que produz um K-clique. No caso, um K-clique aqui, por exemplo, é x2, x1 negado e x2 negado, né? E esses três eles se conectam. Daí a volta, para o reverso, assuma que G tem um K-clique, né? Já assumindo que ele tem um K-clique, por construção, dois nós não podem estar conectados na mesma tripla. Portanto, cada K-tripla contém exatamente um dos nós K-clique. Cada nó do K-clique denota uma atribuição para true para o literal, em π maiúsculo K. Isto é sempre verdadeiro, pois literais opostos não são conectados. No caso, a gente vai considerar como se fosse cada um desses K-cliques aqui um vértice do grafo, né? No caso, ele já possui um K-clique. Beleza. Como queremos demonstrar, né? Terminou aqui. Agora falando um pouco sobre cobertura por vértice. O problema de cobertura por vértice é dado um grafo e um K inteiro. G possui uma cobertura por vértice com K vértices. No caso, os K vértices estão destacados em vermelho. E basicamente todos os outros vértices eles têm uma ligação, pelo menos, com algum K vértice, né? O que está falando aqui, né? Cobertura por K vértice, toda a aresta tem uma ponta em um dos K vértices. Agora vamos provar que ele pertence ao NP completo, né? A prova disso, a gente faz a mesma coisa que fez no clique, né? A gente faz uma redução polinomial de f, que recebe uma fórmula FNC, né, provavelmente, com m variáveis e l cláusulas, e exatamente 3 literais por cláusula. Π maiúsculo é satisfazível se somente se G possui uma cobertura com K vértices. Para cada variável x em π maiúsculo temos G, um vértice x e outro x negado, ligados por uma aresta. Engrenagens variáveis. Essa aqui é uma parte importante. A diferenciação entre engrenagens variáveis e engrenagens cláusulas. É mais fácil explicar aqui no exemplo, mas enfim. Para cada cláusula, L1 e L2, L3, temos G vértices correspondentes a cada literal da cláusula ligados entre si. Há ainda arestas entre cada vértice correspondente a um literal Li e o vértice correspondente a uma variável que tem o mesmo rótulo do literal. Desta forma, tem 2m mais 3l vértices. No caso aqui, mostrando no exemplo, né? Inclusive essa continha aqui. O m ele vai ser o número de variáveis desconsiderando, porque tem a diferença entre literais e variáveis. O literal ele pode ser uma variável normal ou negada. Então, nesse caso aqui, ele só existem duas variáveis, né? O x1 e o x2, nesse caso aqui. Então, você pega aqui 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes o número de cláusulas. Nesse caso aqui, são 3 cláusulas, né? É uma 3FNC. Então, 3 vezes 3, 9. 9 mais 4, 13. Se você contar aqui o número de nós, né, que vai formar, vai ser 13, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, certinho. Certo. Aí, aqui, basicamente, você pega as cláusulas e você coloca todos os literais aqui, né? Ele e o negado, e faz basicamente uma ligação entre as cláusulas, né? Então, por exemplo, x1, x1, x2, x1, x1, x2. Daí você vai fazer todas as ligações de... Vai colocar todos os literais aqui em cima, né? Então, x1, x1 negado, x2, x2 negado, que as variáveis só são essas, né? Então, faz a ligação aqui, faz a ligação aqui, faz todas as ligações, né? Enfim. Agora, para provar que π maiúsculo é satisfazível, se existe uma cobertura com m mais 2l vértices. Ou seja, esse m mais 2l vértices, nesse caso aqui, vai dar 8, porque o m é 2 e o l é 3. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então a gente tem que achar com o k valendo 8 aqui. No caso, o k é o número desses vértices vermelhos aqui, né? Que é os k vértices. Beleza. Aqui a gente vai escolher m vértices das variáveis ou negação das variáveis que correspondem a literais verdadeiros e coloque na cobertura candidata. Em cada cláusula, selecione um literal verdadeiro e coloque os outros vértices na cobertura candidata.
verifique que a candidata é uma cobertura. Pelo que eu entendi, basicamente você vai escolher ou X1 ou X1 negado, porque por contradição os dois não podem ser verdadeiros, né? Aí depois você tem que escolher ou X2 ou X2 negado e basicamente eu vou marcar aqui um que eu sei que dá verdadeiro, que é, por exemplo, você escolher X1 negado. Aí eu vejo qual eles têm ligação e eu vou marcar os outros dois da cláusula, né? Tá falando aqui, ó. O vetor perfeito precisa ter pelo menos. Não, peraí. Entrar verdadeiro e coloco os outros dois vértices na cobertura. Então os dois vértices na cobertura vão ser esses. No caso, esse outro aqui, esse aqui é verdadeiro, então coloco os outros dois na cobertura. Daí aqui você escolhe esse, por exemplo, x2. Aí o x2, esse aqui vai ser o vértice ligado, né, que é true. Então os outros dois você coloca na cobertura. Nesse caso aqui, se você for contar, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente o K que a gente precisa. Logo é verdadeiro, né? Logo é satisfazível aqui. Tá. Aí, π maiúsculo é satisfazível se existe uma cobertura com m mais 2l vértices. Prova. A cobertura por vértices precisa conter pelo menos um vértice da engrenagem de variáveis. No caso, foi coberto aqui, né? E a cobertura por vértices precisa conter pelo menos dois vértices da engrenagem de cláusulas. No caso, em cada cláusula precisa ter duas, né? No caso, foi satisfazível aqui. Tome a atribuição de forma de tornar verdadeiros literais correspondentes a variáveis da cobertura que estão na engrenagem das variáveis, como queremos demonstrar. Beleza, aqui já foi provado, né? Agora vamos para o caminho hamiltoniano. A diferença do caminho hamiltoniano para o ciclo hamiltoniano é que o caminho hamiltoniano você precisa passar em todas as arestas do grafo, porém ela tem um S e um T definido, né? Então você chega num ponto e no outro. Já o ciclo hamiltoniano, esse S e o T eles são o mesmo, né? Então aonde começa é onde termina. E tem que passar todos uma vez só, em todas as arestas uma vez só e voltar no mesmo lugar. Nesse caso são um caminho, né? Então é definido um S e um T. Agora aqui a gente quer provar QNP completo, seguindo a mesma prova lá de... Nesse caso aqui, é a mesma coisa. Você só está fazendo uma redução em tempo polinomial para achar o caminho hamiltoniano, usando 3 SAT, né? Então, π maiúsculo pertence a 3 SAT, se somente se o F π maiúsculo pertence a caminho hamiltoniano. Onde F maiúsculo π maiúsculo é igual a GST, né? G é o grafo, S é o início e o T é o final. A prova é: assumimos que uma fórmula S3 SAT que contenha K cláusulas, essa aqui, né? Precisamos construir em tempo polinomial um grafo G tal que um caminho hamiltoniano existe se e somente se essa FNC é satisfazível, né? Então, beleza. Agora aqui é um pouquinho complicado esse teorema aqui, mas vou tentar explicar. Para cada variável, produzimos um diamante como este. Então, todas as variáveis aqui, por exemplo, A1, B1, C1, ele vai produzir um diamante como esse. É representado cada cláusula K, π maiúsculo, como um único nó, e dispomos ao lado do diamante. Certo. Daí, basicamente, aqui tem as cláusulas, né? Então, aqui estão todas as variáveis com esse diamante, né? Se ligando entre si. E aqui as cláusulas. Agora mostramos como conectar os diamantes das variáveis aos nós representados às cláusulas. Cada estrutura de diamante contém uma linha horizontal de nós conectados por arestas em ambas as direções. A linha horizontal tem 3K mais 1 nós, além de 2 nós nas extremidades pertencentes. Esse K aqui é o número de cláusulas, tá vendo? Tem esse CK aqui. Então é o número de cláusulas que tem. Caso aqui tem 3, né? Tá faltando só um E aqui, né? Não teve um E aqui. Uma digitação, provavelmente. Mas aqui tem 3 cláusulas. Então vai ser 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, né? Então vai ter que ter 10 nós, né? A linha horizontal. No caso, essa linha aqui, né? Tirando os dois da ponta. Certo. Esses nós são agrupados em pares adjacentes, um para cada cláusula, com nossos separadores extras em seguidas aos pares. Esses pares provavelmente é
a variável normal e a negada, né? Então, a variável normal é negada, os nós orientais, em uma estrutura no formato diamante, certo? Se a variável xi aparecer na cláusula CJ, adicionamos as duas arestas seguintes no jésimo para o iésimo diamante, no jésimo nó da cláusula. No caso, se o CJ, se essa variável ela pertence ao CJ, então ela liga no CJ e volta. No caso, se ela não pertence, ela faz ao contrário. Então, em vez de ela estar indo da direita para a esquerda, aqui ela vai estar indo da esquerda para a direita. No caso, aqui a atribuição verdadeira, existe um caminho através do grafo para exibir um caminho multâneo de S para T. Primeiro ignoramos os nós cláusulas. Os caminhos começam em S, passa por cada diamante e termina em T, certo? Aqui é um pouco confuso essa parte aqui, falar que eu não entendi muito de primeira, mas se o XY for atribuído a verdadeiro, o caminho zigue-zagueia pelo diamante, ou seja, ele vai da esquerda para a direita nesse caso aqui, né? E se o XY for atribuído falso, o caminho zague-zigueia, ou seja, ele faz esse caminho aqui, né? Faz Ele vem da daqui direita pra esquerda, né? para cá, nesse caso aqui ele faz assim. E se tiver alguma cláusula, né, ele vai e volta, né? No caso, esse aqui ele vai e volta para a direita e aqui ele vai e volta para a esquerda, né? Beleza. Agora, para alcançar as nossas cláusulas, incluímos os desvios dos nós horizontais dos diamantes. Em cada cláusula, selecionamos um literal atribuído verdadeiro pela atribuição satisfeitora. Se selecionarmos xi na cláusula CJ, podemos desviar no jésimo no par no iésimo diamante. Como xi é verdadeiro, caminha um zigue-zague da esquerda para a direita pelo diamante correspondente a x. Logo, as arestas de CJ estão na ordem correta para permitir um desvio e um retorno. Similarmente, se selecionarmos x negado na causa CJ, podemos desviar no jésimo par no iésimo diamante, como x é falso. Caminha um zague-zigue da direita para a esquerda do diamante. É basicamente o que eu tinha explicado. Logo, as arestas de CJ estão novamente na ordem correta para permitir um desvio. Espera aí um pouquinho. Voltando aqui. Logo, as arestas de CJ estão novamente na ordem correta para permitir um desvio e um retorno. Certo. Para a direção reversa, G tem um caminho hamiltoniano de S para T. Exibimos uma atribuição satisfeitora para π maiúsculo. Se o caminho hamiltoniano é normal, ele passa pelos diamantes da ordem superior para inferior. Se o caminho zigue-zagueia pelo diamante, atribuímos a variável correspondente verdadeiro. Se o caminho zague-zigueia pelo diamante, atribuímos a variável correspondente falso. Em razão do fato de cada cláusula aparece no caminho, observando com um desvio para ele é tomado, determinamos qual literal é verdadeiro. Um caminho hamiltoniano tem que ser normal. Normalidade pode falhar se o caminho entra numa cláusula em um diamante, mas retorna em outro. Que é um exemplo, né? Ou seja, ele está vendo uma variável, aí ele entra aqui, só que ele sai em outra variável, né? Em outro zigue-zague aqui em outra variável. Né? Isso aqui ocorre se ele for um separador. Se A2 é um separador, as únicas arestas entrando A2 seriam A1 e A3. O caso é basicamente isso aqui, né? Esse desenho aqui ilustra bem o que se A3 é um separador, A1 e A2 estariam no mesmo par. E, portanto, as únicas letras entrando em A2 seriam A1 e A3. O caminho não pode entrar em A2 a partir de C ou A1, porque um caminho vai para outros lugares a partir desses nós. Está mostrando aqui basicamente vários pontos, né? Por que não pode acontecer isso aqui, né? De ir de uma variável para outra direta, né? Em vez de fazer aquele caminho lá que vai para o de baixo. O caminho não pode entrar em A2 a partir de A3, pois A3 é o único nó disponível para o qual A2 aponta, portanto A2 tem que deixar A2 via A3. Logo o caminho tem que ser normal, né? Nesse caso não são caminhos normais, né? Todos esses casos aqui, né? Essa redução opera em tempo polinomial e a prova está completa, como queremos demonstrar.
Aí o caminho hamiltoniano com grafo não direcionado, a gente não vai explicar. Agora a gente vai pular Agora, para. é essa aí mesmo, Rafa. A parte da soma sub C, né? Já sabendo que a soma sub C está em NP, sendo soma sub C uma parte, um subconjunto, a soma de um subconjunto e o certificado de validação da soma sub C sendo um alvo, né, T, aí ele dá o seguinte teorema para falar que ele é NP completo, né? A soma sub C é igual à entrada ST, tal que S é igual a x1 a xm, e para algum yn que está contido em S, somatória de yi igual a t pertencente a NP completo. A ideia da prova é basicamente transformar o 3-sat fazer a redução, né, redução polinomial do 3-sat para a soma sub C com o conjunto S e um valor t, e o t sendo o alvo lá, né? Se φ tem uma atribuição que satisfaz, então S tem um conjunto T que soma um T valor. Soma um valor T. Nós já sabemos que a subção está em NP, né? Como tinha dito. Pode ir para o próximo. Agora a gente vai entrar na seguinte prova. Seja φ uma fórmula booleana com L variáveis x1 a xl e k cláusulas C1 a ck, a redução converte φ para uma instância de soma sub C, ST, na qual o elemento S e o número de linhas T definem uma tabela. Ela está expresso na notação decimal ordinária. Pode ir para o próximo. A redução 3-sat, a redução polinomial de 3-sat para a soma sub C constrói uma tabela da seguinte maneira. Uhum. Não, ela tá falando aqui basicamente que ela tem que ser Ele vai. menor ou igual ao tempo polinomial da soma sub C, né? Isso, exatamente. É basicamente uma transformação e vai ter o mesmo tempo, né? Essa tabela ela vai ser demonstrada como φ tem L variáveis, xi, 1 menos menor ou igual a i menor ou igual a L. E k cláusula de CJ, 1 menor ou igual a j, menor ou igual a k. Para cada variável xi, construa números de i e zi, sendo esse i e zi o mesmo número, né? Só que um é barrado e outro não. De L mais K dígitos. O ésimo dígito de yi e zi é igual a 1. Ou seja, o dígito mais à esquerda sempre vai ser 1, né? Para a parte direita, contém um dígito para cada cláusula. O j-ésimo de yi é 1 se a cláusula cj contém um literal xi. E a mesma coisa se a cláusula cj contém x barrado para zi, né, no caso. Negado. Negado. E os dígitos não especificados como sendo 1 são zeros. Pode ir para o próximo. Adicionalmente, S contém um par de números GJ, HJ para cada cláusula CJ 1 menor igual a J, menor igual a K. Esse G e esse J são as segundas partes, né? Que ele é dividido em duas partes. Um era aquele lá de LAI, né? E esse aí é de JK, né? Esses dois números são iguais e consistem de 1, os demais K menos J diz que valem zero. Que é basicamente o que eu tinha falado ainda agora. Finalmente, o número alvo T, na linha inferior da tabela, consiste de L números 1s, onde L é um número de variáveis, seguidos por K números 3S. K é o número de cláusulas. Pode descer. Aí, no caso, tem essa tabela. Essa tabela basicamente representa a φ, que é a função de cima. Por exemplo, para y1, z1,
Φ, o x1, né, a cláusula 1 ali, para x1 é verdadeira, né? Quando o y1 não é barrado. Então, se você colocar ali na direita, Rafael, C1, na cláusula 1 ali, Isso aqui? na cláusula, isso, na de baixo. Ele é 1, né? E o de baixo é 0 porque ele é falso, né? Porque o Z1 seria o barrado. Uhum. E Y2 e Z2 é a mesma coisa. Para a cláusula 2 ali, ele existe, por isso que o Y2 ali em C1 aparece 0, porque ele está barrado ali em cima, né? E Z2 não tá como 1 porque ele está barrado, porque seria o X barrado. É, o X Ele barrado, né? sempre tem pares aqui, né? Esse Isso, Y1, fazer um, os pares basicamente são representa os esse mesmos um. números, só que os números barrados. E cada um desses números está contido em S, né? Eles são elementos de S. Uhum. É isso? Explicou aqui já? Essa Uhum. parte? Pode ir para baixo já. É a mesma coisa. É a mesma coisa que esse aqui, né? Uhum. É que essa parte de baixo é a segunda parte do conjunto, que é aquela parte de JK, enquanto essa de cima é de IL. Ou seja, o I seria o índice ali, né? Um, 2 ou 3 até L. E o K é a mesma coisa, só que é o índice de GH, né? O um, 2, 3 ali embaixo para cá, até Uhum. cá. E esse um, 2, 3 aí seria o X. Uhum. X1, X2, X3. Temos que mostrar que a redução funciona. Demonstre que φ é satisfazível se existe um T Que está que contido. está contido em S que soma T. Que é basicamente esse T grandão aí é basicamente o conjunto daqueles Ys e Zs e G e Hs que está contido em S. Aí ele diz que a soma é igual a T, né? O Tsão que está contido em S que soma T. Selecionar YI, CX é verdadeiro. Selecionar ZI, CXI é falso. Que é basicamente o que eu tinha dito lá da tabela, né? Uhum. É isso aqui, né? Que é o negado, né? Isso, Y e Z. exato. Isso. Selecionar uma quantidade suficiente de número G e H para trazer cada um dos K últimos dígitos para 3, portanto, atingindo o alvo. Pode descer. Aí é um outro exemplo do FI, né? Mas é basicamente a mesma situação. Essa forma de φ está explicado na parte de baixo. Por exemplo, um ali, né? O x1 ali está verdadeiro, não está barrado, né? São todos sem estarem barrados no φ ali, na fórmula. Então, todos os que tiverem um na primeira cláusula vão ser verdadeiro. Por exemplo, y1 não está barrado, ele aparece ali. Y2 também, ele está ali na primeira cláusula, então ele aparece como um também. Y3 também aparece como um ali. Y2 e Y3. E todos os que são barrados, né, que são os E's, eles aparecem como zero. Então, eles seriam parecidos como barrado. E assim prossegue, né? Tipo, x1 ali tá barrado, o Z1 aparece como verdadeiro. Ele meio que dá essa invertida. Só pro Z3 que ele continua como 1, né? Uhum. Uma parte ali. Isso. Pode ir pro próximo. Acho que é a mesma tabela, se eu não me engano. Não, é a mesma tabela. Ou a condição É, ali no parece a final tá mesma. diferente. Pode descer então. Só mais um exemplo.
Aí a Agora a gente. volta, né? Que é a Aham, volta. sim. Mostrar que existe um subconjunto S, então φ é satisfazível. Atribua verdadeiro a xi se y está no subconjunto, que é aquela parte lá da tabela, né? Atribua falso a xi se o zi está no subconjunto. Mesma coisa, porque z é o barrado, né? Exatamente um número por variável deve estar no subconjunto. Caso contrário, o primeiro dígito da soma é maior que 1. Pelo menos uma variável que corresponde ao literal da cláusula deve estar dentro do conjunto. Caso contrário, os k últimos dígitos da tabela será menor do que 3. E cada cláusula está satisfeita. Como podemos Final- demonstrar? Como podemos demonstrar. É isso. Valeu. E é isso.